Dando continuidade ao nosso curso de diabetes mellitus e atenção primária, vamos agora para o capítulo 3, que é identificando o indivíduo diabético. Vamos começar pelo rastreamento, com 3 perguntas que vão nortear este subcapítulo. Quando iniciar, em quem realizar e com que frequência realizar o rastreamento. Quando iniciar, as diretrizes elas são unânimes, indicar o início do rastreio ao diabetes mellitus já no início da puberdade, ou aos 10 anos, o que vier mais cedo. E aqui nesse ponto não há bem um consenso, existe um consenso em relação a ser a partir dos 10 anos a puberdade, mas não há bem um consenso entre se é se sobrepeso ou obesidade mais um fator de risco. Algumas diretrizes apontam se já o sobrepeso já indica, portanto acima do percentil 85, e outras diretrizes apontam que é a obesidade e um fator de risco que deve basear o rastreamento nos púberes. Quais são os fatores de risco que são levados em consideração? A história materna de diabetes mellitus ou diabetes mellitus gestacional, a história familiar até segundo grau de diabetes tipo 2, em pacientes de raças específicas, indígenas, negros, latinos, asiáticos, procedentes de ilhas do Pacífico, de maneira geral, todo mundo menos caucasiano, e na criança ou no púbere, em que há sinais de aumento da resistência periférica à insulina. Portanto, entre elas, acantose nigricante, hipertensão, dislipidemia, ovário micropolicisto, ou um nascimento pequeno para idade gestacional. Em quem realizar? Então, quando realizar? A partir dos 10 anos, se sobrepeso ou obesidade mais um fator de risco. E em quem realizar? Nos pacientes adultos com excesso de peso, portanto, IMC maior ou igual a 25, ou 23 em descendentes asiáticos, e que tenha pelo menos mais um fator de risco, seja história familiar em parentes de primeiro grau, as mesmas, todo mundo menos caucasiano, né, falando de uma maneira bem simplificada. Se o paciente tiver aumento pressório, hipertenso, se o paciente tiver HDL baixo ou triglicerídeos acima de 250, em mulheres com síndrome dos ovários micropolicistos, em pessoas sedentárias e em pessoas, em adultos que têm sinais de aumento de resistência periférica à insulina, que são os mesmos sinais aqui citados para criança e adolescente, né, para quando iniciar. Hipertensão, acantose nigricante, dislipidemia, SOP. E em todos os adultos assintomáticos, independente da questão de fatores de risco ou não, aos 45 anos de idade. E com que frequência realizar esse exame? Nós temos um vício, né, como eu posso dizer, uma cultura de repetir os exames anualmente, né, e tal. Não, check-up anual, não é isso? Bom, em pacientes de baixo risco cardiovascular e que tiveram um exame normal, esses pacientes podem repetir o exame a cada 3 a 4 anos. Esse check-up anual são em pacientes pré-diabéticos ou em pacientes que apresentam outros fatores de risco para diabetes mellitus, que seria anualmente. É claro que se a gente levar em consideração que, por exemplo, o sedentarismo é um dos fatores de risco, acaba que isso já vai pesando para que uma boa parcela da população se encaixe realmente nos exames anuais. Mas aquele seu paciente que é motivado, que vai para academia, que é jovem, você pode tirar essa pressão de ficar solicitando exames anuais para esse paciente e reforçar que é muito mais importante. É uma medida de cuidado tão ou mais válida do que se preocupar em fazer exames anuais, em manter esses cuidados, esses hábitos saudáveis, tá certo? Já nos pacientes limítrofes ou que estão com aquele perfil glicêmico no limite superior do normal, é prudente, a depender do critério médico, um acompanhamento mais próximo, a cada 3 ou 6 meses. E como dar o diagnóstico do diabetes mellitus? Os 2 exames iniciais que são preconizados, e isso é um conceito entre as 3 diretrizes, a brasileira, a americana e a europeia, é que os únicos exames preconizados são a glicemia de jejum e a hemoglobina glicosilada ou hemoglobina glicada, a sua fração A1C, tá certo? Esses são os 2 únicos exames que são validados para o diagnóstico de diabetes mellitus. E isto é muito importante, certo? Porque às vezes na nossa vivência da atenção primária a gente lida com contrarreferências ou com sugestões de outros profissionais médicos ou não médicos para uma bateria de exames que muitas vezes não são preconizados
a nível de diretrizes, tanto nacionais quanto internacionais. É importante também eu frisar aqui portanto, o rastreio e o diagnóstico inicial do diabetes mellitus, você não precisa obrigatoriamente solicitar os dois exames de glicemia de jejum e hemoglobina glicada. Você pode solicitar ou um ou outro. E no caso de exames, se você solicitar os dois, no caso dos exames discordantes, a gente considera ou repetir o exame que alterou ou fazer o teste oral de tolerância à glicose. Importante frisar que são 75 gramas de glicose e não 50 gramas de glicose, certo? É preciso duas medições alteradas e caso ou a glicemia de jejum ou a hemoglobina glicosilada derem alterado, o recomendado é utilizar a mesma técnica o mais precocemente possível. Diferente de outras doenças, por exemplo, como no rastreio de tireoidopatias, como TSH, em que você espera um período de 3 meses para você repetir o exame. Caso sejam solicitadas duas técnicas diferentes, por exemplo, a glicemia de jejum e a hemoglobina glicosilada, e o valor for alterado somente em um deles, a gente repete o teste em que o resultado foi alterado, tá certo? Esses exames que a gente solicita, né, que são os preconizados, a glicemia de jejum e a hemoglobina glicosilada para o rastreio inicial, e no caso discordante, a gente poder utilizar o teste de tolerância à glicose, eles têm suas limitações, e a gente precisa conhecer as suas limitações para a gente saber quando indicar melhor um ou outro. A glicemia de jejum e o teste oral de tolerância à glicose, dentre as suas limitações mais importantes, é que eles são suscetíveis à alteração dos valores baseado em mudanças na dieta habitual do paciente. E é uma coisa comum, rotineira, da gente ver na nossa atenção primária, que às vezes o paciente, quando vai fazer o exame de sangue, às vezes ele passa uma semana, 15 dias, para, entre aspas, com medo do exame dar alterado, o paciente se submete a uma dieta cetogênica, zero carbo, né? Para o exame dar melhor. Então, é um exame que é vulnerável a essas mudanças comportamentais propositais que os pacientes tomam para que o exame não dê alterado, tá certo? Portanto, em casos limítrofes, esses comportamentos, eles podem impactar a conduta. Por outro lado, a hemoglobina glicosilada, ela é um exame bem mais oneroso do que a glicemia de jejum, e isso é um fator importante quando a gente fala a nível populacional. Ele sofre menos influências, né? Ele não sofre influência dessas mudanças comportamentais, mas ele sofre influência de fatores como hemoglobinopatias, anemia, uremia, e ele não é bem estabelecido para crianças abaixo de 10 anos de idade, principalmente crianças com fibrose cística ou outras hemoglobinopatias. Nesses casos, o que é validado é somente a glicemia de jejum, ele já está bem mais consolidado. Aqui é uma tabela tanto de valores de glicemia de jejum, quanto uma tabela para valores de diagnóstico. Este aqui é uma tabela de maior conhecimento nosso, médico, né, da nossa vivência na atenção primária, né, a hemoglobina glicada menor do que 5,7, glicemia de jejum menor do que 100 e tal. E temos também o diagnóstico clássico do diabetes mellitus com glicemia de jejum maior ou igual a 126, né, ou com uma hemoglobina, uma glicemia maior do que 200 no teste oral de tolerância à glicose. E nos casos inequívocos de hiperglicemia, portanto, nos pacientes que apresentam sinais de catabolismo, perda ponderal, o hálito cetogênico, ou poliúria, polidipsia, polifagia, e noctúria, nesse paciente basta uma única glicemia ao acaso associada a esses sinais e sintomas, a essa síndrome clínica clássica do diabetes, que tem sido cada vez mais rara de ser a gente encontrar na nossa vivência, no nosso dia a dia. Então, se o paciente tem essa clínica clássica e uma glicemia só, você não tem por que postergar o diagnóstico de diabetes mellitus. Como um detalhe aqui, o diabetes mellitus gestacional, nós temos aqui as recomendações do diabetes mellitus gestacional. Se a paciente vai na primeira consulta de pré-natal e faz uma glicemia de jejum e ela dá acima, maior do que 126, o diagnóstico é de diabetes mellitus tipo 2 e que foi diagnosticado
por ocasião da gestação, mas era uma paciente que já era diabética antes. Isso também vale se ela tiver outras alterações, por exemplo, a hemoglobina glicosilada de 6,5, o teste oral de tolerância à glicose com 75 gramas maior do que 200, ou seja, as alterações laboratoriais, se elas forem as clássicas, as mesmas do diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2, você não está lidando com diabetes mellitus gestacional. Você deu um diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2 por ocasião da gravidez. Isso é muito importante, que muitas vezes o acompanhamento de pré-natal é o primeiro contato daquela mulher com o sistema de saúde ou acesso aos exames laboratoriais. Então, para você não confundir, tá certo? Entenda, e isso eu vou reforçar mais quando eu for falar de diabetes mellitus gestacional, que o diabetes mellitus gestacional, na verdade, é como se fosse um pré-diabetes, entendeu? Então, você vai ter glicemia de jejum acima do que 92, mas menor do que 126, tá certo? Esse paciente é um paciente que tem um diabetes mellitus gestacional, que seria, de novo, para ficar mais fácil o entendimento, como se fosse um estado de pré-diabetes da gravidez, tá certo? Porque falar de diabetes mellitus gestacional e como os parâmetros são diferentes do que os que a gente está acostumado, do diabetes mellitus do adulto, da pessoa não grávida, a gente pode ficar um pouco confuso tá, com os conceitos, tá bom? Outros exames laboratoriais que a gente se depara da nossa vivência na atenção primária, uns nem tanto da nossa vivência da atenção primária. Vou falar com ênfase na insulina sérica basal, no índice Roma e nos anticorpos, tá certo? Inicialmente, o título desse subcapítulo era Outros Exames Laboratoriais Úteis, mas as evidências e as diretrizes nem citam esses exames de uma maneira mais enfática, assim, seja para o diagnóstico, seja para o segmento, tá bom? Então, é por isso que eu tirei os úteis. Então, a gente tem que ter essa visão bem crítica a nível de atenção primária. A insulina sérica basal, o que é? A dosagem da insulinemia de jejum, como a gente interpreta esse exame, qual é a informação que esse exame nos traz. Que quanto maior a quantidade de insulina basal de um indivíduo, maior a sua resistência periférica à insulina, não é isso? Portanto, num paciente de diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2, o tratamento com insulina terapia não é o preconizado de primeira escolha, porque normalmente ele apresenta uma normoinsulinemia ou a hiperinsulinemia, e ele não tem uma aplicação prática de rotina preconizada a nível de atenção primária, tá certo? O índice Roma, ele o que é? Ele é uma avaliação da homeostase para resistência à insulina hepática, tá certo? E ele pressupõe que essa homeostase para resistência à insulina hepática ela é igual à resistência periférica. E não é, certo? Mas há esse pressuposto, essa aproximação, acochambrado de maneira que é entendida como se fosse, tá bom? E como ele é interpretado? Quanto maior esse índice, quanto maior esse índice, maior a resistência à insulina. Este índice, ele é uma comparação com paciente jovem, adulto, saudável. Mas é muito importante lembrar que a resistência à insulina, ela existe em períodos fisiológicos em que há um aumento dessa resistência à insulina. Classicamente, a adolescência. Os hormônios sexuais, eles induzem um aumento da resistência periférica à insulina. Então, existem alterações com licença. Existem alterações fisiológicas, o próprio processo de envelhecimento também induz um aumento da resistência à insulina, que alteram esse parâmetro de comparação. Este aqui são os pontos de corte para os índices Roma e Roma 2 obtidos na população brasileira. Esse aqui é o que é preconizado pelas diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes, tá certo? Mas, de novo, não tem uma aplicação a nível de atenção primária na rotina, né? Não tem uma aplicação prática de rotina. Os anticorpos. Os anticorpos, o objetivo do exame é a gente ir atrás daqueles anticorpos em que eu citei no capítulo de etiopatogenia, que positivam no diabetes tipo 1A, certo? Dentre eles o anticorpo anti-insulina, o anti-GAD, o anti-ilhota e o antitirosina fosfatase. Como interpretar? Pacientes que apresentam esses anticorpos positivos, eles correspondem a quase a totalidade dos pacientes que são diabetes tipo 1A, né, que tem origem autoimune, não idiopática, né? O 1B é o idiopático porque os marcadores não positivam. Mas é importante frisar
que a presença dos anticorpos anti-ilhota, ele foi detectado em até 4% de crianças caucasianas saudáveis, certo? E que a presença de anticorpos anti-GAD, ele foi detectado em 22% dos pacientes menores de 20 anos com diagnóstico de diabetes tipo 2. Portanto, ele não é indicado de praxe na rotina da atenção primária. A diretriz brasileira, ela ilustra um contexto em que pode haver uma indicação de anticorpos em pacientes. E ela estabelece que são pacientes jovens, menores de 20 anos. Parafraseando a diretriz brasileira de diabetes, as diretrizes brasileiras da Sociedade Brasileira de Diabetes. Após criteriosa associação de dados clínicos laboratoriais, os casos duvidosos, sobretudo aqueles com cetoacidose inicial, devem ser submetidos a uma pesquisa para avaliação da função das células beta pela dosagem do peptídeo C e para a detecção de marcadores do processo autoimune, pela pesquisa de autoanticorpos, anti-ilhota, anti-GAD, anti-tirosina fosfatase, anti-insulina e anti-ZTN8. Então, este é o único contexto em que as diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes justificam a solicitação de anticorpos. Portanto, um caso desse, primeiro, que abrir com cetoacidose inicial já não é um ambiente de atenção primária, né? Você está num ambiente de urgência, emergência, a nível hospitalar. Então, foge da nossa aplicação prática de rotina. Então, questione sempre as contrarreferências, os relatórios, de uma bateria de exames de pacientes ou com diagnóstico de pré-diabetes ou pacientes rígidos, sem nenhuma doença estabelecida, que às vezes vem com folhas e mais folhas de um monte de solicitação de exames, em que nem você entende as indicações e, às vezes, nem os profissionais que solicitam esses exames entendem o que estão pedindo. Agora que a gente deu o diagnóstico de diabetes, vamos falar um pouco sobre estadiamento em diabetes mellitus. Estadiamento, sim, diferentemente das outras doenças crônicas não transmissíveis, portanto, existe estadiamento para hipertensão, para asma, para doença pulmonar obstrutiva crônica, para doença pulmonar obstrutiva crônica, para o excesso de peso, mas não existe um estadiamento bem definido para diabetes mellitus, né? Existe hipertensão grau 1, grau 2, grau 3, existe sobrepeso, obesidade de grau 1, grau 2, grau 3, né? Obesidade mórbida, asma persistente, intermitente. Mas a gente, na nossa prática, não existe, né, esse tipo de, ele tem diabetes tipo 2, grau 1, grau 2. Por que isso não existe? Bom, o diabetes mellitus tem algumas peculiaridades que o diferem das outras doenças crônicas não transmissíveis. Dentre eles, índices glicêmicos marcadamente elevados, eles não implicam numa doença mais grave ou num estágio clínico que seria mais avançado. Por exemplo, pode ser simplesmente um paciente com uma adesão insuficiente, mesmo que ele tenha um diagnóstico recente. Ou um paciente, e também um paciente que tem uma hemoglobina glicosilada de 8,5 pode atingir a meta glicêmica com uma insulinoterapia, com o MEVs, e pode ter sucesso numa substituição da insulinoterapia para hipoglicemiantes orais. Então, uma classificação que determinaria grau TAN, por exemplo, nas diretrizes de hipertensão. Não, a hipertensão grau 2 é recomendado já entrar com duas classes diferentes de antihipertensivos. Às vezes, isso é muito variável no diabetes, no diabetes. Às vezes você entra com uma insulinoterapia no paciente tipo 2, com a metformina, com insulina, e aí o paciente melhora os hábitos de vida e a gente consegue descontinuar a insulina, né? Então não existe bem um estadiamento, porque às vezes o paciente está fazendo a medicação e a medicação ela não é estrita ao estágio da doença, tá certo? E também, isso é muito importante para o nosso cuidado longitudinal, as complicações cardiovasculares elas podem surgir em pacientes com níveis glicêmicos normais ou limítrofes. Isso é bastante ilustrado porque o cálculo de risco cardiovascular de um paciente que tem uma hemoglobina glicosilada de 7,5 por mais de 10 anos é maior do que um paciente que tem uma hemoglobina glicosilada de 14, ou seja,
o dobro por 3 meses. Então, engana, né? Você não pode simplesmente se confiar. O paciente tem uma hemoglobina glicada de 7,5, próximo do que é preconizado para bom controle, e você achar que aquele paciente estaria no risco cardiovascular menor, né? O mais importante, e essa é a mensagem que a gente precisa, que eu preciso passar em relação tanto ao diabetes mellitus quanto às doenças crônicas não transmissíveis como um todo, é que a avaliação ela precisa ser global daquela pessoa, com a estratificação do risco cardiovascular, que a gente precisa considerar outros fatores de risco. Portanto, uma abordagem integral e individualizada das doenças crônicas não transmissíveis. Assim, nós terminamos o capítulo 3 de identificar o indivíduo diabético. Obrigado.